Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Vamos nessa tarde cultuar o Senhor, vamos navegar na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nas promessas do Senhor, nos mandamentos de Deus, e vamos ver o que Deus tem para cada um de nós nessa tarde. Agradeço a Deus por mais um dia de vida, pedimos a Deus perdão dos nossos pecados e que o Senhor nos ajude a vencer mais um dia de batalha. Estamos na terra e essa é a igreja militante. Daqui a pouco seremos a igreja triunfante. Enquanto formos militante, não recuaremos, né? Não vamos desistir, não vamos parar, vamos continuar para a glória do nome do nosso Deus. Graças a Deus por tudo, graças a Deus pelas bênçãos, pela vida, e agora seguimos, irmãos, lutando e vencendo. A nossa vida é uma eterna guerra. Eu quero nessa tarde compartilhar com você uma porção da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, o cobrador de impostos, né? Segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 15. O capítulo 15 fala de mandamentos e tradições, né? Nós ouvimos agora no YouTube muito os padres falarem que a igreja está acima da Bíblia, porque a igreja nasceu antes da Bíblia. E isso não é verdade, não. A igreja nunca estará acima da Bíblia. A Bíblia é a base, né? É a fonte que produz, né? É a fonte que produz a nossa fé para formarmos uma igreja abençoada. Então, está errada essa colocação, dizendo que a tradição está acima da Bíblia. Nunca esteve, nunca estará. Nesse texto bíblico, Jesus explica sobre o mandamento, que é a palavra, e a tradição. Então vamos a Mateus capítulo 15, e diz assim: então chegaram a Jesus, verso 1, então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, eram religiosos e aqueles que interpretavam a lei, escribas e fariseus, né? Porque transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo disse-lhes, por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, que é quem maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. O filho malcriado, o filho desobediente, o filho que amaldiçoava o pai, que abandonava o pai, que não sustentava nem pai nem mãe, ele era levado em praça pública e era apedrejado e era morto, né? Todos ajudavam a apedrejar, porque ele era como um câncer, ele era como uma maldição no meio da sociedade. E eles não queriam que esse tipo de filho gerasse outros filhos, né? Eles sabiam que a maldição viria através da sua descendência, então matavam, exterminavam ali. Era mandamento de Deus, né? Mas, verso 5 diz assim, mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem seu pai, nem sua mãe. Eles usavam aqui uma palavra chamada corban, que era oferta, uma libação. Se o filho desobedecesse o pai ou a mãe, ele não precisava morrer. Ele pegava uma oferta boa, né, uma oferta grande, e levava para o templo e apresentava aos sacerdotes. Então essa maldição era apagada. Esse pecado era pago através de uma oferta. Interessante, uma oferta que pagasse pelo pecado. Interessante que hoje não é muito diferente não, hein? Tem muitas pessoas dizimando, ofertando, ajudando, porque a sua consciência está pesada e eles acham que isso vai apagar o seu pecado. Isso não é real. Verso 6 diz assim, e assim validasse pela vossa tradição o mandamento de Deus. Nunca que a tradição vai anular o poder da palavra. Nunca a tradição dos antigos vai anular o mandamento da palavra. Ele diz no verso 7, capítulo 15 de Mateus, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram,
ensinando doutrina que são preceitos de homem. Olha só, existem 3 tipos de doutrina na Bíblia: a de Deus, a de Satanás e a dos homens. E Jesus está dizendo assim: vocês ensinam doutrinas de homens e querem com elas invalidar o poder da palavra de Deus. Jamais acontecerá isso, né? Mas no verso 10 ele disse: e chamando a si a multidão, disse-lhes. Ele disse assim: agora vou explicar para vocês a realidade. Ouvi e entendei. Verso 11: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso que contamina o homem. Então, cercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Esse é o texto básico, é o verso base que eu quero ter uma reflexão nessa tarde. Mateus 15, 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Agora vamos ver que tipo de planta que Deus não plantou dentro do homem. Deixai-os, são cegos, condutores de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, tanto o escriba quanto o fariseu, anulando quanto os anciãos com sua tradição, eram cegos guiando cegos, né? E Pedro respondendo disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmo estáis ainda sem entender? Verso 17: ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Interessante a maneira que Jesus ilustra uma parábola para mostrar o que tem dentro do coração do homem. O que está cheio o coração, fala a boca. O que está cheio o coração, sai no testemunho, sai nas palavras, sai no procedimento, sai nos atos, sai nas obras. Tudo aquilo que está cheio o coração. É impossível esconder. Esses são ensinamentos sobre a natureza interior do homem. Como é bom ter um coração puro. Como é bom ter um coração de criança. Como é bom ter um coração infantil. Como é bom ter um coração inocente. Como é bom ter um coração cheio de Deus na vida do ser humano. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Depois da volta do cativeiro, que o povo de Israel ficou lá 400 anos no cativeiro, 430 na verdade, centenas de tradições foram acrescentadas às leis já estabelecidas por Moisés. Além das leis dos 613 preceitos, havia um monte de tradição em cima disso. E uma delas era invalidar o mandamento de matar o filho desobediente, de matar a pessoa que amaldiçoava seu pai e sua mãe. Os princípios de Deus são imutáveis. Em sua palavra não precisa que alguém acrescente nada mais para serem salvos. Já está estabelecido. Mandamentos, preceitos, decretos e leis de Deus para a salvação do homem já estão estabelecidos. Esse negócio de chegar esses novos pregadores hoje e dizer assim, eu me preocupo muito quando eu escuto alguém pela internet e dizer: até hoje vocês não entenderam, né? Eu cursei uma nova faculdade, eu estive num novo país, eu congreguei com um novo povo, nós abrimos uma nova igreja e agora nós vamos falar a verdade. Eu me preocupo muito com isso. Quer dizer que a igreja que foi salva até hoje está errada.
Até hoje nós compreendemos a Bíblia de maneira equivocada. Agora que descobriram a verdade. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós aprendemos. Veio a lei, veio a graça e nós estamos aqui debaixo da graça. A salvação é pela fé. A salvação é pela graça através da fé. E isso aí não vai mudar nunca, né? Ele disse assim, do verso 4 ao 6, Corbã, era chamada tesouraria. Corbã era uma oferta derramada para pagar uma dívida de um pecado. Hoje tem pessoas fazendo essa oferta para pagar pelos seus pecados. A lei mandava os filhos honrarem seus pais até a morte dos seus pais. Era uma honra vitalícia. O pai e a mãe receberam a honra dos filhos. Era até para ser cuidado, amado, honrado, respeitado e sustentado até a sua morte. Mas a tradição dizia, não, sabe, a nossa tesouraria está sem dinheiro, pega uma oferta lá, traz para cá e você não vai morrer. Ainda continua nos dias de hoje, de uma maneira mais inovada, claro, sabe, um altar novo, sabe, um tabernáculo novo, um fogo parecendo fogo, mas não é fogo, sabe, essas coisas novas que vão aparecendo, né? Tem pessoas fazendo. A lei mandava os filhos honrarem seus pais e não colocarem um asilo. Colocar o pai e a mãe no asilo é a mesma coisa que fazer uma oferta. Não, eu não vou me preocupar com esse velho chato, essa velha chata, não, velho purgante, eu não aguento, sabe, esse negócio de trocar fralda no meu pai, na minha mãe, isso não é pra mim. Por acaso seu pai e sua mãe não trocaram suas fraldas, não deram leite pra você, e agora? Não, coloca esse velho, essa velha lá no asilo, porque, sabe, a gente paga, faz uma vaquinha entre a família. Ai. Tá falando com alguém aí na casa, né? Tá falando com alguém aí, né? Quanto tempo a tua mãe te suportou, teu pai te suportou, noites em claro, cuidando lá no hospital. E agora, coloca no asilo lá, o Estado que cuide, né? Aquela empresa que abriu um asilo lá que cuide, né? Nós não temos tempo para esse velho, essa velha. Nós não vamos perder nosso tempo, nossa juventude, sabe? Nosso casamento. Nós temos filhos para criar, nós temos trabalho e por aí. E, né? Olha, eu vou dizer para você, esse negócio de hoje colocar o velho no asilo, na responsabilidade do Estado, nem tão pouco expulsarem de suas casas e suas vidas, isso é mandamento de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Na minha família, graças ao bom Deus, na minha casa, na minha família, não tivemos esse problema. Mas a gente vê muitos irmãos na igreja colocando seus pais no asilo para serem cuidados por ímpios. E lá, sabe-se lá o que passa na vida de um velhinho, de uma velhinha, de um ancião, de uma anciã, que é colocado na mão de seja lá quem for. Tem gente que trabalha com o coração, seja no hospital, seja numa clínica, seja num asilo. Tem gente que trabalha com o coração, mas tem gente que trabalha pelo salário. Só isso, nada mais do que isso. E nós estamos colocando alguém que nos gerou, alguém que nos abençoou, alguém que nos educou, que nos alimentou, que nos abraçou a vida inteira, que nos ensinou a falar, a andar, a educar. E agora não serve mais para nós. Outra tradição seria a tradição da alimentação. Eles tinham uma preocupação em não se contaminarem com a alimentação, ou com as mãos, ou utensílios da casa, ou das roupas, ou das camas onde dormiam. Era uma tradição diária. Mas Jesus diz que a pior contaminação que poderia tirá-los do céu não era a contaminação dos alimentos nem dos utensílios. Não, a pior contaminação do que saíam do coração e não daquilo que entrava pela boca. A maior tentação, meus irmãos, provação, dificuldade de entrar no céu que temos na vida cotidiana e cristã é o velho homem que está dentro de nós. A maior luta, a maior prova que você possa ter é aqui dentro de nós, é o velho homem, sabe, aquele Adão que morreu um dia, quer ressuscitar todos os dias, aquele Adão, e quanto mais
idoso nós estamos chegando, parece que mais tentação temos com esse velho Adão. As paixões da mocidade já morreram, as paixões do homem novo já morreram, mas o que acontece? O velho Adão quer ressuscitar, quer sair para fora, e você tem que lutar contra isso. A maior tentação que o ser humano tem é o autodomínio, domínio próprio. Esse domínio próprio é uma luta. Você já disse que não ia fazer mais, você já disse que não ia falar mais, você já disse que não ia naquele lugar mais, você já disse que ia largar aquelas amizades, você já falou que ia fazer uma campanha, você já falou que ia consagrar sua vida, e você não consegue. Você não consegue fazer uma dieta, você não consegue fazer um jejum, você não consegue fazer uma vigília. Esse velho homem, esse homem velho que está dentro de nós, é a maior luta, é a maior prova que nós temos para entrar no céu. E Jesus está falando aqui, olha, cuidado, o que está dentro de você, o que está dentro de você não deixa você dizimar, não deixa você ofertar, não deixa você amar, não deixa você perdoar, não deixa você congregar. Esse velho Adão que está aqui dentro, esse miserável está amarrado, está morto, mas ele se mexe dentro desse caixão velho aqui, se mexe de vez em quando, e ele dá as ordens, e ele domina, e nós somos falhos e fracos. Aí nós botamos a culpa no pastor, botamos a culpa no Lula, botamos a culpa no Bolsonaro, botamos a culpa no cunhado, na sogra, no sogro, no genro, na nora. Ei, Jesus! E lá vai, o pastor é culpado, e nós colocamos a culpa em todos, menos no Adão que está aqui dentro, menos nesse velho homem, essa velha mulher que está aqui dentro, né? E nós não conseguimos vencê-lo. Meu Deus, que prova, que tentação, que luta! É uma luta diária para entrar no céu, é uma guerra, é matar um leão todos os dias, é vencer um Golias todos os dias, porque Golias representa esse gigante chamado carne. Esse Golias, ele nos enfrenta, ele pergunta todos os dias, de manhã e de noite ele se levantava do seu arraial e cruzava aquele vale e gritava para o exército de Israel, não tem homem não! E de vez em quando ele pergunta para você, tu não é homem não? Quem é que manda nessa casa? Quem é que manda nesse casamento? Quem é que manda nessa empresa? Lá vai o homem. Aqui tem homem sim, lá vai você de novo. Você já falou que não ia falar isso. Você já falou que não ia nesse lugar. Você já falou que não ia fumar, que não ia beber, que não ia usar droga. Você já falou que ia ler a Bíblia e não leu. Você já falou que ia consagrar e não consagrou. Sabe? Esse velho homem, esse Golias, esse Adão que está aí dentro, é a maior prova da nossa luta. É a maior prova da nossa salvação. É a maior luta que nós temos dia a dia, e nós precisamos vencer. E Jesus está dizendo, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, eu vou arrancar. É que ainda não chegamos para Ele, não chegamos para Ele, e não dizemos para Ele, Senhor, eu sozinho não vou conseguir. Eu dependo da Tua graça, eu dependo da Tua graça, Senhor. Eu dependo do Teu socorro, eu dependo da Tua ajuda. Se o Senhor não me ajudar, eu vou perder essa batalha. Se o Senhor não entrar com providência, eu vou naufragar, Senhor. E aí, meus irmãos, vem esse inimigo de nossa alma, inimigo de nossas vidas. Os fariseus não aceitavam os discursos de Jesus sobre as tradições, mas ele dizia que eles eram como cego guiando outros cegos. Então Jesus profere essa parábola dizendo, toda planta que Deus não plantou na alma humana seria arrancada por Ele. Ele é o que arranca. Ele. Plantas são plantadas em nossas vidas pelas pessoas que são influentes em nós, em todos os períodos da nossa existência. Por isso, o sábio Salomão diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando ela envelhecer, não esquecerá.
Ensina uma criança a ser vaidosa, sempre será vaidosa. Ensina uma criança a ser malcriada, sempre será malcriada. Ensine uma criança a ser mentirosa e sempre será mentirosa. Ensine uma criança a respeitar e sempre será respeitadora. Ensine uma criança a ser grata e sempre será agradecida. Ensine uma criança a ser obediente e sempre será obediente. Ensine a amar a Deus desde a infância e sempre amará a Deus toda a sua vida. Ensine a temer a Deus na infância e sempre temerá o Senhor, porque são plantas que nós plantamos. Você tem o que você tem dentro de você. São plantas que as pessoas que te educaram, as pessoas que tiveram influência sobre você, elas puderam plantar. Elas plantaram na sua vida. E hoje não tem, elas não conseguem arrancar. Só Cristo, só o Salvador, só aquele que morreu na cruz do Calvário tem o poder de arrancar essas plantas pela raiz. E Jesus profere: toda planta que o papaizinho não plantou, eu vou arrancar. E essas plantas foram colocadas por pessoas que tinham influências em nossa vida. Jesus diz que o que sai da boca do homem procede do coração, e isso contamina, isso corrompe o ser humano. Meus pensamentos dizem quem eu sou, porque os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são coisas que são plantadas na nossa vida. Maus pensamentos. Lutero disse: eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho na minha cabeça. Quer dizer, ninguém pode impedir os maus pensamentos no homem, mas eu posso impedir que esses maus pensamentos se tornem atos na minha vida através das palavras e obra das mãos. Eu posso impedir que esse pássaro faça ninho na minha cabeça e venha chocar na minha cabeça. Eu posso impedir. Maus pensamentos. Todo ser humano tem maus pensamentos. Todo ser humano, seja ele quem for, a classe que for, todos nós temos bons e maus pensamentos. Mortes. Todos nós já tivemos desejo de morte, ou de suicídio, ou de matar alguém. Não diga que não. Nós não matamos apenas com um revólver, com uma faca, nós matamos com palavras. A língua é ferina, ela mata, as palavras matam as pessoas. Jesus disse que não pode de uma única fonte sair dois tipos de água, doce e salgada. Não pode. E muitas vezes glorificamos a Deus na igreja e falamos língua estranha, e chegamos na rua ou em casa ou no trabalho e ferimos alguém com nossas palavras e matamos ela. Isso aí acontece com todo ser humano. Adultério. Ah, pastor, eu não ando aí nos prostíbulos, eu não ando nas esquinas das ruas da cidade, onde tem esses homossexuais, essas prostitutas, eu não vou buscar esse tipo. Mas você abre o celular e você assiste. Ah, mas é um adultério virtual. Mas é adultério. Hoje em dia as pessoas estão com essa planta, as crianças têm acesso hoje a coisas que no passado nós não tínhamos de maneira nenhuma. Você ia despertar para a vida sexual depois dos 20, 25 anos que você ia despertar. Hoje não. Ontem nós apresentamos aqui na nossa Almades o projeto Camboja. Crianças de 8, 9 anos são vendidas, são escravas sexuais. Isso não é só no Camboja, isso é no Brasil. Viaja para o norte, para o nordeste, você vê os pais nos postos de gasolina vendendo as filhas para os caminhoneiros, vendendo aquela criança por 1 hora, 2 horas, uma noite. Isso é adultério, isso é prostituição. E você não diga: olha, eu nunca pensei nisso, sabe? Eu não penso nessas coisas, eu não pratico. Isso é humano, querido.
Nós somos humanos. Você sabia que o inferno não está mais lá embaixo? O inferno está aqui em cima da nossa cabeça. Para você chegar ao céu, a sua oração tem que romper essa barreira. E a cada dia que se aproxima a vinda do Senhor, essa nuvem diabólica tende a baixar, a descer e a oprimir mais a humanidade. Hoje nós vivemos numa inversão de valores. O certo é errado, o errado é certo. O santo é profano e o profano é santo. O santo é errado e o profano é correto. O amargo é doce e o doce é amargo. Hoje é uma inversão de valores. Hoje, quando você faz o bem, você é chamado de tolo. Se você achar alguma coisa na rua e você devolver, você é ignorante. Ah, rapaz, você achou, é seu, mas isso não pertence a mim, a minha índole, a minha educação diz que eu devo devolver, mas hoje não. Eu estava lendo uma reportagem agora que um banco no Brasil depositou 18 milhões de reais por engano na conta de uma pessoa. E ele foi lá, ele colocou 4 milhões na conta do pai, 3 milhões na conta da mãe, 2 milhões na conta do cunhado, e assim, e comprou um carro de luxo, e não quis devolver o dinheiro. E o advogado dele disse, não, vamos fazer um acordo. O banco disse, não, você vai ser processado. Ele disse, eu não pedi esse dinheiro, vocês colocaram na minha conta, mas não é seu. Não é seu. Você sabe que não é seu. Mas as pessoas receberam uma semente no coração, dizendo, isso é seu, meu amigo. Você tem que levar vantagem em tudo. Não seja tolo, não seja bobo. Então a Bíblia nos ensina que alguém plantou algo dentro de nós que eu não consigo arrancar. Mas Jesus disse, toda planta na tua vida que meu pai não plantou, eu vou arrancar. Ele arranca. Ele arranca. Ele faz daquela jararaca uma mulher santa. Ele faz daquele homem bruto, brutamontes, um homem santo, cheio da graça e do Espírito Santo. Só Jesus pode limpar esse interior aqui e amarrar esse velho homem lá dentro e dizer, estás morto, você não vai mais ressuscitar. Prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, procede de dentro do homem. Essas coisas contaminam nossa vida e nos afastam de Deus. O Espírito Santo não coabita com essas coisas. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Como ele vai morar com essas coisas? Como a contaminação espiritual vem através de uma apropriação indébita. Crentes invadindo terras, crentes mudando marcos, mudando limites de terrenos, crentes roubando coisas, meu Deus, tem gente roubando coisas dentro da própria igreja, roubam bíblias, roubam guarda-chuva na entrada da porta, roubam no estacionamento do carro, crentes que acabaram de sair com a Bíblia embaixo do braço. Nós somos pastores, nós dirigimos igreja, nós sabemos de coisas que isso desvirtua, mas a gente sabe que a pessoa ainda não se converteu, mas ela acabou de cultuar a Deus, chorou até no culto, glorificou o nome do Senhor, mas não está convertida, não está mudada. Há uma planta maligna dentro dela, uma apropriação indébita, um dolo, um engano. Como é bom enganar hoje, você enriquece mais fácil. Desonestidade. Temos o exemplo dos políticos hoje. É notório no mundo todo, mas no Brasil não existe igual. Hoje você entra como um santo, como um servo de Deus na política. Daqui a pouco você vê o sujeito mudar de barco, ele pula de um barco para o outro. Rapaz, você não pode pular para lá. Aquele povo lá, eles não servem a Deus, eles não creem em Deus, eles são contra a igreja. Mas não importa, lá paga melhor, sabe? E de repente você vê o nome de um irmão sair no jornal. Olha, roubaram os velhinhos do INSS, e lá o irmão fulano de tal, o pastor fulano de tal, o dinheiro foi para o bolso dele. Aí é preso. Quanto foi para... faltou 10 milhões aqui que foi para a conta dele. Hoje em dia se fala em milhões com uma facilidade tremenda.
lascívia, blasfêmia, palavrões, bebidas alcoólicas, drogas, vícios, masturbação, adultério, prostituição, morte, fornicação, mentira. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Quantos servem a Deus, mas não largam a sua cervejinha. De vez em quando, numa festinha, o vício ainda rola. Senhor, tem misericórdia. E as pessoas perguntam, será que existe aí um tipo de uma oferta para perdoar pecados? As pessoas perguntam. E tem muita gente ofertando por causa da sua consciência pesada, achando que uma oferta em dinheiro, como fazia a tradição desses anciãos aqui, achando que uma oferta em dinheiro evita a morte e o inferno. Não evita, não. Não existe valor para perdão de pecado. O perdão já foi sacramentado na cruz do Calvário. É o precioso sangue de Jesus Cristo derramado por cada um de nós na cruz do Calvário. Por que você não consegue acordar metade da igreja para fazer a obra? Por que nós não conseguimos acordar metade de um povo em um congresso para contribuir? Porque dentro dele existe algo que impede. Ele não crê, ele não se sensibiliza. Você pode mostrar o campo missionário, você pode ter ido lá filmar. Nós fomos missionários, todos nós que estamos ao redor dessa mesa já fomos missionários. Nós sabemos a dificuldade, a gente expõe ela, mas você não consegue penetrar no coração dessas pessoas. Você não consegue tirar dela um pão seco para ajudar o missionário. Por quê? Porque o coração está ocupado com tanta planta maligna, ele tem tanta coisa dentro do coração, que a palavra não encontra guarida. A palavra não encontra lugar para trabalhar. O Espírito Santo não pode agir. Essas pessoas precisam passar por uma limpeza espiritual. Lá em Mateus 3, 8 e 10 assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não é porque teu pai é crente e tua mãe, você está tudo bem, não. A salvação é pessoal. Não existe isso. Meu pai não me salva, eu não salvo meus filhos. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Vamos falar como disse o rei num momento de agonia: agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança, como disse o rei Ezequias. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que desvie de nós o ardor da sua ira. Queridos, nessa tarde, é tarde de aliança, é tarde de convênio, é tarde de acordo, é tarde de pacto novo, é tarde de dizer: Deus, limpa meu coração, arranca essas plantas. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou é arrancada. O campo de semeadura é o coração, onde o inimigo encontrou porta aberta e sem vigilância. Em Mateus 13, 24 diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Este homem aqui é Deus. Ele semeia boa semente. Existem 4 tipos de temperamento e existem 4 tipos de coração. Existe o fleumático, melancólico, o sanguíneo, colérico. E existe o coração beira de caminho. Existe o coração de pedra. Existe o coração cheio de espinho. E existe o coração de boa terra. O inimigo nunca escolhe o coração, aquele terra dura, beira de caminho. Sabe quando você que é do interior e trabalha lá na roça e tem aquele carreirinho que você faz todo dia para chegar na sua roça, na sua lavoura, aquele trechinho que já não nasce mais mato, você caminha todos os dias ali, ou com cavalo, ou carroça, ou carro a pé mesmo,
Aquela terra é dura. Tem gente que o coração deles é aquele tipo de terra dura. A semente cai, não penetra, as aves vêm e comem. Existe outro que o coração é de pedra, rocha, tem um pouquinho de terra por cima. A semente cai e ela não tem terra suficiente para aquecer, eclodir. Ela não tem, vem o sol e queima aquilo ali. Quando ela começa a brotar, o sol queima, ela não tem onde se esconder. Existe o coração cheio de espinhos, sabe, riqueza, afazeres, empresa, negócio, comércio. A semente cai, ela brota, aquela árvore cresce bonita, mas os espinhos sufocam e matam. Mas existe o coração de boa terra, e o inimigo procura esse coração. Diz assim Mateus 13:24, propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mateus 13:25, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Dormiu. Sabe quando é que a gente dorme e o inimigo semeia a semente dele, o joio? Quando alguém diz para você, vamos para a vigília, não, estou cansado. Vamos num culto de ensinamento, não tenho tempo. Vamos para a escola dominical, não, isso não é coisa para mim. Vamos para um congresso, não, é muito barulho. Sabe, você vai dormir. Até quando você era criança e dormia, alguém semeava uma semente. Sabe aquela babá eletrônica que você colocava os seus filhos lá? Sabe aquela babá ímpia que você colocava os seus filhos? Sabe aquela vizinha que você deixava suas crianças? Sabe, o inimigo semeava, porque a gente dormia, e quando a gente dorme, o inimigo vem e não escolhe a pior terra, escolhe a melhor terra e coloca o seu joio. O joio se parece com o trigo, igual, a raiz, o caule, as folhas, até a espiga ali, mas quando você abre não tem nada dentro, não tem fruto. E se você arrancar, você vai arrancar a raiz do trigo e do joio, não dá para arrancar. Deixa, Jesus disse, deixa, não mexa. Porque pode ser que venha um parente, um familiar, um amigo. Quando você arrancar alguém, alguém vai se doer. E você vai perder mais do que uma alma. Cuidado. Cuidado com o adversário. Quando a gente deixa as coisas de Deus, dá as costas para Deus, o inimigo tem a oportunidade de semear. Porque quando você fica em casa, às vezes você tem um programa predileto, favorito, e ali o inimigo semeia. Ali ele dá um jeitinho de semear. Essas coisas contaminam os seres humanos. Me veio ao coração, disse Ezequias, me veio ao coração hoje que façamos um concerto com o Senhor. Em 1 João 3,8 diz, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo de Nazaré, veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para queimar essa planta com essa raiz. Jesus veio para arrancar essa maldição. Jesus veio para arrancar esse mal das nossas vidas. E Ele vai arrancar nessa tarde, em o nome de Jesus Cristo. Como é maravilhoso quando é Deus quem planta uma árvore em nosso coração, em nossas vidas, principalmente no meio da nossa família. Como é gostoso, sabe, aquele culto familiar que você fazia? Sabe aquele culto abençoado que você fazia? Eu vou dizer para você que eu fui chamado numa casa, num apartamento, para abençoar um casal que havia se separado naquela tarde. E o marido estava sozinho, a mulher fugiu e foi morar com um homem vizinho de cima, apartamento de cima. E naquela conversa ele chorava muito. E ele queria ouvir o evangelho. Ele já tinha ido numa igreja, mas não estava entendendo. E eu fiquei com ele um bom tempo ali naquele apartamento, na cozinha. E de repente chegou o filho dele, o nome dele era Júnior. O Júnior chegou, sentou num canto assim da cozinha e começou a ouvir eu falar do evangelho para aquele homem, que ele começou a parar de chorar. E dali uns dias a sua esposa voltou para ele, ele a perdoou,
e foram bênçãos. Ele morreu ano passado, ele morreu esse ano agora, morreu de infarto. Todos vocês conhecem, né? No mundo artístico aí, ele usava uma fantasia para a criançada, né? O nome dele é muito comum, mas eu não vou relatar o nome dele por causa dela agora, que ela é uma bênção, ela é cantora. E o Júnior ouvindo ali, quem se converte primeiro não foi esse homem, quem se converteu foi o Juninho. O Juninho aceitou Jesus. Um dia me encontra na rua, me dá um abraço e diz: obrigado por aquela tarde, no final de tarde, começo de noite, que você pregava o evangelho para o meu pai. Alguma coisa falou tão forte no meu coração. Eu não me abri para você ali, mas eu fui para uma igreja e hoje eu sirvo a Deus, ele falou. Sabe, a semente quando cai na boa terra, a semente de Deus, ela dá fruto na família. Toda a família começou a servir a Deus. Esse homem correu o Brasil inteiro. Esse homem ganhou milhares de almas. Este ano ele foi aqui para o hospital e teve um infarto e partiu para a eternidade. Mas ele usava ainda aquela fantasia de vez em quando. Mas ele pregava o evangelho e contava como a semente caiu no coração dele, como Deus mudou a vida dele. Eu digo para você, não existe coisa melhor do que quando é Deus que planta em nosso coração uma semente. Por isso o Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como planta, a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Tua esposa será como a videira produz vinho, vinho é símbolo de alegria. A tua esposa será a fonte da alegria da tua casa. Teus filhos como plantas de oliveira, onde produz o azeite, a unção, a riqueza. Ele disse: que lar abençoado é o lar quando Deus entra e planta a sua semente, e você não deixa o inimigo plantar nenhuma. E se tiver alguma, na hora que ele planta a sua semente, ele arranca as plantas malignas. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, eu vou arrancar. Que coisa linda é a palavra de Deus. E a palavra de Deus entra na tua casa nessa tarde. Me venha ao coração que façamos um concerto com Deus, que façamos um acordo com Deus, que arranque esses maus pensamentos, desejo de morte, prostituição, lascívia, blasfêmia, murmuração, impureza. Arranca, Senhor, isso da minha vida, arranca do meu coração, da minha mente, arranca isso, Deus, purifica-me no teu precioso sangue, lava o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, justifica-me, Senhor, nessa tarde, e ajuda-me, Senhor, a produzir frutos dignos de arrependimento. Eu quero orar por você nessa tarde. É a reflexão que estava no meu coração essa semana, de passar para você nessa tarde. É uma palavra que Deus nos deu no domingo à noite, na minha congregação.